Nós estamos numa série chamada Uma Jornada Excelente. E um dos tópicos é sobre sermos magnânimos. E hoje eu quero falar sobre essa palavra relacionada à liderança. Fique ligado. Liderança com magnanimidade. Quem estava aqui na última vez que a gente conversou? Quem não estava, melhor? É melhor, O que é ser magnânimo? Essa palavra é uma palavra que a gente quase não usa, não é? Mas eu tenho tratado essas palavras que são virtudes. Virtudes à luz da visão de Aristóteles. Aristóteles chamava de virtude o meio termo entre dois extremos, entre os vícios, né? Ele chamava de vício, aquilo que é ruim. Então, a magnanimidade está entre dois extremos. A fraqueza, né? o ser pusilânime e a arrogância. São dois extremos. Então, o que é uma pessoa magnânima? É uma pessoa que tem grandeza da alma. Grandeza da alma. É aquela pessoa que vê as coisas de um modo diferente. Ela não olha só para ela, né? Ela olha para a sociedade, ela olha para a comunidade, ela quer ajudar os outros, né? Quer abençoar pessoas. Magnanimidade não é sobre ser perfeito, é sobre esforçar-se para ser o melhor que você pode ser mesmo em tempos difíceis. Esforçar-se para ser melhor. Quando eu falei que a gente está vivendo uma época difícil, é uma época de crise. Essa crise econômica, essa crise moral, essa crise ética, não é? É uma crise que afeta as pessoas e afeta as famílias, e afeta as empresas, e as pessoas ficam em pânico, em desespero, entram em parafuso mesmo, né? Não sabem o que vão fazer. E nós, homens, temos que ser magnânimos. Lembrando que o magnânimo está entre a falta de ambição ou autoestima, ou seja, pusilânime. Pusilânime é uma pessoa fraca de convicções, fraca de tomada de decisões, ou arrogante, aquele que sabe tudo, aquele que, né, que é o chefão, né? O magnânimo, então, tem a ver com esse meio termo. Liderar durante uma crise exige habilidades especiais. Para liderar com magnanimidade, você precisa colocar as necessidades dos outros antes das suas, tomar decisões difíceis, mas necessárias, e agir de maneira a inspirar e encorajar aqueles ao seu redor. Pensa nisso. Liderar em tempos de crise, liderar a sua casa, liderar a sua família, liderar a sua própria vida. Que agora deixa eu falar uma coisa aqui. Ninguém consegue ser um bom líder se não lidera a si próprio. Parou para pensar nisso? Já não? Tem um monte de gente aí que é líder por função, né? Por rótulo, né? O cara é isso, é aquilo, tem uma função X, Y, né? Na sociedade, mas não lidera a si mesmo. Não é disciplinado. Não se organiza, não organiza a sua casa, não organiza a sua família, não tem um coração magnânimo em relação à sua família, não está nem aí para ninguém, né? Uma vez eu estava conversando com um homem, ele falou assim para mim, eu tenho vários bens e tudo, mas eu já combinei com os meus filhos, eu vou gastar tudo antes de morrer. Isso não é ser magnânimo, tá certo? O magnânimo olha para o outro. Né? Tudo bem, cada um tem aí a sua visão do que deve fazer em relação à herança ou coisa parecida, mas dizer assim, olha, eu não vou deixar nada para ninguém, não vou ajudar ninguém, não é ser magnânimo. Então, essa liderança precisa ter basicamente 3 pontos importantes. Primeiro, priorizar as necessidades dos outros. Um líder magnânimo se preocupa genuinamente com os membros de sua equipe ou comunidade.
Em uma crise, isso pode significar tomar decisões que priorizem a segurança e o bem-estar dos outros, mesmo que isso possa ter um custo pessoal. Você, como líder, né? Tem gente que fala assim, eu não sou líder. Você é líder da sua casa, você é líder no mínimo da sua vida, né? E muitas vezes a gente tem que fazer isso. Pensar mais nos outros do que em nós mesmos. Porque, gente, vamos falar a verdade, pensar na gente, a gente já pensa. Ninguém faz esforço para pensar em si mesmo. Porque nós somos egoístas. Não, pastor, eu não sou. Sim. Sim. Se precisar que eu assine embaixo aí um papel, eu assino para você. Nós somos assim. Isso é fruto do erro, do pecado, da natureza humana. A gente olha mais para a gente. Agora, uma pessoa magnânima precisa olhar para os outros. Esses outros são quem? Não sei. As pessoas estão ao seu redor. Família, os amigos, né? O seu trabalho, as pessoas que trabalham com você. Eu tenho sempre sugerido às pessoas, né? Olha para as pessoas que trabalham com você, converse com elas, pergunte como é que está. Pergunte o que elas querem da vida, para onde elas estão indo, o que elas sonham, qual é o sonho do seu funcionário. Tem gente que tem um funcionário de 30 anos, não conhece o cara. A gente precisa ter essa atitude de olhar para o outro. Segundo, é preciso tomar decisões difíceis quando a gente está numa liderança, né? Decisões justas, decisões com integridade e transparência. Isso pode envolver sacrifícios, fazer escolhas impopulares ou tomar medidas que possam ser difíceis no curto prazo, mas que são necessárias para o bem-estar a longo prazo do grupo e da comunidade. Eu estava lendo a história do Nelson Mandela. Uma história muito interessante. Eu gosto de biografias, eu acho que você deve gostar de biografias. As biografias não dizem para a gente que as pessoas são perfeitas. A biografia conta para a gente uma jornada de vida, né? E essa jornada de vida tem um monte de questões aí bastante grandes, né? Ele é africano do Sul, né? Nasceu em 1918, se eu não me engano, e ele foi um cara que estudou, foi batizado na igreja metodista, frequentava a igreja metodista, e só que aí o tempo foi passando, ele foi se envolvendo politicamente em relação àquela questão do apartheid, né? Apartheid separa os brancos dos outros, né? Isso aqui é só para branco, isso daqui é para os negros, por isso que eles chamavam de pessoas de cor, né? Os vários tons. E por que eu estou falando isso? Porque o que aconteceu depois de 27 anos de prisão? Ele foi eleito presidente da África do Sul. Olha que coisa, né? Aí o que você imagina que um cara desse vai fazer 27 anos preso e conta a história de como é que ele ficou preso, onde ele ficou preso, os anos que ele ficou em solitária, que eles não deixavam ele escrever, podia escrever uma carta a cada 6 meses, né? Receber uma visita a cada 6 meses. O que você imagina que um cara desse sobe no poder para fazer o quê? A gente conhece isso, né? Não conhece? A gente não conhece essa história, né? Pessoas que querem o poder para se vingar, né? E ficam batendo lá atrás e quebrando lá atrás, aquela coisa toda. É interessante que o Nelson Mandela, ele assumiu o poder juntamente com brancos e eles trabalharam para unificar o país. Ele se tornou um líder mundial. Por quê? Por causa do perdão que ele estabeleceu. Ele disse, eu não vou me vingar. Não vou sair matando agora os que nos perseguiram. Isso é ser magnânimo, estão entendendo? Porque ele podia muito bem dizer, depois de 27 anos, ele saiu da prisão acho que com 70 anos. Ele podia dizer, eu quero sentar no sofá, né? Como diz meu netinho, no fofá. Ele fala para mim assim, vovô, fofá. E 70 anos, para que se virar mais, né? Mas uma pessoa magnânima,
não pensa em si, ela pensa na população, ela pensa na comunidade, ela pensa nos seus amigos, ela pensa na sua nação. Isso é ser magnânimo. Terceiro aspecto importante para um líder magnânimo é inspirar e encorajar. Então, os líderes não são apenas aqueles que guiam, mas aqueles que inspiram os outros através de suas ações. Eles demonstram coragem, resiliência e compaixão, encorajando os outros a fazer o mesmo. Eles também valorizam e reconhecem as contribuições de todos, promovendo um senso de união e trabalho em equipe. Essa é uma questão muito séria. Você não segue quem você não admira, não é? Você não segue quem você não admira. Mas quando você admira uma pessoa, você se sente encorajado por aquela pessoa. A quem você está encorajando? Quem está se inspirando em você? Alguém já disse para você assim, puxa, eu gostaria de ser como você? Seu filho, sua filha, um amigo? Né? É importante isso. A gente não faz para receber, mas é importante a gente pensar, eu estou nessa terra para quê? Qual é o meu propósito? Qual é a minha história? Qual é a minha jornada? O que eu quero ainda realizar enquanto, né, nos anos que Deus permitir? Vamos ver um exemplo bíblico disso daí, mas é uma liderança muito interessante. É a liderança de uma mulher, Esther. Vocês se lembram da história de Esther? Assim, ó. Assim é não. Assim, ó. Sei lá. Vocês se lembram da história de Esther, né? A história de Esther é muito bonita, porque ela foi escolhida pelo rei, né? Quando a rainha, a esposa do rei, rejeitou o rei a rejeitou e abriram a vaga, né? Entrou uma vaga aí e ela foi então escolhida. Esther foi escolhida para ser rainha. Só que, diferentemente do que a gente imagina hoje, naquela época as coisas não eram simples para a rainha. O rei era o soberano. E se a rainha, por exemplo, chegasse na presença do rei sem avisar, ou se o rei não permitisse que ela entrasse na sala do trono, ele mandava ela matá-la. Ele mandava assim, prende, mata, faz qualquer coisa. Porque ele era o soberano, era um Deus na terra. Essa era a visão dos reis daquele período, né? Acontece que tinha um cara que ficou com muito ódio dos judeus. E ele tinha ódio de um cara chamado Mordecai. Mordecai era o tio de Esther, que era judeu e ela era judia. Mas ninguém sabia que ela era judia. E aí a grande questão é a seguinte, aquele cara que estava com inveja, etc., com raiva, ele queria matar o Mordecai. Ele preparou uma forca para pendurar o homem e mais, ele preparou um dia para massacrar os judeus. Quando Esther ficou sabendo, diz o texto, Esther 4, 15 e 16. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Mordecai, Mardoqueu, depende da tradução, é o tio dela. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela não podia falar assim, ô tio, seguinte, tudo bem, eu entendo, pode até ter essa situação, mas sabe, é uma questão, eu não quero me envolver. Se eu bobear aqui, o rei corta a minha cabeça. O que eu tenho? Eu não tenho poder nenhum, não tenho. Certo? Não, ela não fez isso. Ela chamou o tio e disse, tio, chama o povo e manda jejuar, pedir a Deus a nosso favor e a meu favor, porque eu vou entrar na presença do rei. Se o rei levantar o cetro para ela, ela pode entrar. Senão, ela não pode, ela morre. Por isso que ela diz, se eu tiver que morrer, morrerei. Isso é uma visão magnânima de um líder. Ela não estava preocupada com ela, com o bem-estar dela, com a realidade dela, com o futuro dela. Ela estava preocupada com o povo dela. E em Esther capítulo 7,
a coisa vira, né? Coisa vira. A rainha, o rei pergunta para ela o que ela quer depois de tudo e tal, que ela consegue. Ela diz o seguinte: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e meu desejo. Poupe a minha vida e a vida do meu povo. E realmente isso acontece. O rei fica sabendo que Amã, que era o inimigo lá, era o cara ruim da história. Ele manda enforcar o Amã na forca que ele mandou fazer para o tio dela. E não tem mais massacre, etc. Então é um dia maravilhoso e até hoje os judeus comemoram esse dia. E é uma libertação muito grande. Mas olha, uma mulher, né? E o tio dela diz uma frase para ela muito linda que diz o seguinte: quem sabe não foi para isso que Deus te colocou como rainha? Quem sabe não foi para isso que Deus te pôs onde você está hoje? Eu não sei se vocês pensam assim, mas é muito comum as pessoas lerem a Bíblia e falarem assim: ah, mas isso daí aconteceu com fulano, isso aí aconteceu com ciclano. Ah, mas Deus escolheu esse, escolheu aquele. Quem sou eu, né? Carinha perdido aqui. Não, você não está perdido. Você está num lugar que Deus pôs você. Talvez você não tenha percebido isso ainda. Então, quem sabe não foi para isso, né, para algum propósito maior, que Deus pôs você onde você está hoje. Pensa nisso. Um líder magnânimo precisa ter um olhar diferente daquele que é olhar para si, olhar para o seu umbigo, olhar para suas necessidades, seus problemas, seus boletos, suas dificuldades. E olhar ao lado, olhar ao redor. E perguntar isso: o que o Senhor tem para mim? Nesse lugar onde eu estou. Ah, mas ninguém me conhece. Whatever, como diz, né? Deus é bom. Quando eu fui para o Canadá, foi muito interessante, porque eu fui para o Canadá a primeira vez, eu tinha 48 anos de idade. E quando você chega num país que você não conhece, ninguém te conhece, você é um desconhecidíssimo. Ninguém sabe quem é você, ninguém conhece sua história, ninguém sabe quem é você. Você não tem com quem conversar. Eu precisava de um negócio no banco, eu falei: vou para o banco lá conversar, quem sabe eu faço amizade com o gerente. Primeiro, tinha que marcar a hora. Igual médico, tinha que marcar a hora. Segundo, que eles ficam mudando. Aí se eu ia no banco, era outra pessoa. Eu achava aquilo mais estranho, não conseguia conversar com uma pessoa. Né? Você vai numa loja, ontem eu vim aqui, conversei com o Zé, ele não está aí, não, ele só trabalha terça e quinta. Uns negócios meio estranhos assim. Então, parece que tudo coopera para você não ter vínculo com ninguém. Você não tem contato, não tem vínculo, não tem nada. E eu, um estranho, né, como se diz, um ilustre desconhecido, cheguei num lugar, o que um cristão faz? Vai à igreja. Né? Comecei a frequentar uma igreja. E ali, estou frequentando aquela igreja, etc. Aí alguém fica sabendo que tem um pastor brasileiro, aí estão precisando de ajuda, era um grupo de brasileiros, precisando de ajuda, eles me chamam: pastor, você não pode nos ajudar? Nem me conheciam. Posso ajudar. Comecei a ajudar, ministrar, pregar, ajudar, ensinar, etc. Né? E eu fui voluntariamente trabalhar num escritório da igreja, da região, e eu comecei a fazer coisas que, gente, se eu falar para vocês aqui, tem alguns caras que são da área aqui que vão dar risada na minha cara. Eu fazia artes gráficas. O cara é chique, o cara é metido demais, né? Não, porque eles precisavam de ajuda. Aí eu falei: eu sei mexer com isso daqui, eu sei fazer isso daqui. Aí surgiu uma campanha lá, que eles tinham que fazer cartazes assim para distribuir e tal. Eu fiz cada um dos cartazes. Chique o negócio, né? E eu era voluntário, estava fazendo por amor. Nisso alguém ficou sabendo que eu era voluntário, admirou aquilo, começou a me chamar, começou a conversar comigo, etc. Aí um dia o pastor da igreja canadense me liga e diz: olha, eu tenho visto você, né, a gente tem visto você, o seu ministério, e eu estou pensando em você, a gente está precisando de ajuda aqui.
Bom, para encurtar a história, isso demorou um tempão, foram quase 6 meses de conversa. Eles me convidaram para ser pastor de uma igreja canadense. Não tinha brasileiro, não tinha ninguém que falasse português, além da minha família. Aí estou eu lá. 2 anos de Canadá, eu era pastor de uma igreja canadense. Com toda a história que eu tenho, com toda a experiência que eu tenho, com todo o testemunho que eu tenho, se hoje eu pedir ajuda para algum pastor aí daqui do Brasil, falar, ó, estou à disposição, se precisar de mim para algum ministério, o cara nem olha para minha cara. Fui convidado para ser pastor de uma igreja canadense. Não é incrível isso, gente? Aí você vai dizer assim, não, é porque eu nada, porque Deus. Agora, quando eu cheguei lá, eu disse para aquele grupo de brasileiros, olha, eu estou aqui, vou ajudar vocês, sem problema nenhum, só tem uma questão. O chamado meu de ficar no Canadá é para ajudar os canadenses. Ou seja, eu preciso mergulhar, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia disso. Muitas vezes Deus mostra para você só um pedacinho da história. Uma portinha desse tamanho. Se você entrar, abre outra porta. Se você entrar, abre outra porta. Se você entrar, abre outra porta. É assim que funciona. Fui pastor de uma igreja canadense. Tinha canadense que não conseguia ser pastor daquela igreja, uma igreja muito legal. Pois, por várias razões, voltamos para o Brasil. Foi aí que a gente, vocês me conheceram aqui. E depois de 5 anos no Brasil, voltei para o Canadá. Voltei para o Canadá para cuidar de um grupo de brasileiros também. Eu fiquei pro resto da minha vida satisfeito. Cuidar de brasileiro. Brasileiro lá fora é complicado. É complicado. Mas tudo bem. Ajudei um tempo, aí eu vi que não ia andar, a coisa não ia andar. Voltei para a região onde eu morava da primeira vez. Voltei, um pastor me chamou para tomar um café com ele. Conclusão, acabei sendo um dos pastores de uma das, ou talvez a maior igreja daquela região. E eu cuidava de grupos étnicos. Então tinha chineses, tinha chineses, japoneses, russos, tinha filipinos, latinos, brasileiros, falava português, e algumas outras que eu até esqueci já. Uns 8 grupos étnicos dentro de uma igreja canadense. Por que eu estou te contando isso? Porque quando Deus abre portas, ninguém fecha. As pessoas perguntavam como é que esse cara brasileiro, inglês é a segunda língua do cara, como é que ele vai ser pastor num outro país e é aceito em igrejas grandes? Como que é possível? Então deixa eu voltar a falar. Quando você diz para Deus, Senhor, eu estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Quem sabe não foi para isso que Deus me colocou nesse lugar. Sabe, é isso que a gente tem que ter em mente. E Deus abre portas. Falei de um lado da moeda. Tem outros lados, vários, dessa história. Mas vamos continuar. Então, alguns conselhos e a gente termina, tá bom? E todo mundo vai para casa. Primeiro, seja proativo. Um líder magnânimo precisa ser proativo. O que é ser proativo, gente? É enxergar antes. Não é? Enxergar antes. Existem 2 maneiras de você agir. Ou reativamente ou proativamente. Reativamente é quando você corre atrás do problema. Certo? Entrar na sua casa, aí que você vai fazer seguro, Sabe essa coisa? Bater o carro, você fala, tem seguro? Não tenho. Eu ia fazer. Isso é reação. E ser reativo é horrível. Parece que você só está perdendo. Então a gente tem que pensar na frente, ser proativo. Não precisa levantar a mão, não precisa falar nada para mim, mas eu sei que tem vários queridos aqui que, como eu, tem mais passado que futuro, Como é que nós estamos aí de seguro de vida? Precisa gemer também na minha frente, sem ficar chato. Mas como é que nós estamos de seguro de vida? Não é? Se você morrer hoje,
que a sua esposa vai herdar, seus filhos vão herdar? Dívidas. Dívida, boleto. Não, cachorro. Aí é duro. Certo? Pensa nisso. Pensa nisso. Então, proativo. Olha o texto bíblico. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem superior, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão. E na época da colheita junta o seu alimento. Uma formiguinha, gente. Olha o tamanho da nossa cabeça, cérebro grande que a gente tem. Cabe um monte de formiga aqui dentro. Formiguinha. A formiguinha, ela segue aquele instinto todo, a direção que a rainha dá, etc. Né? É um ser inteligente. Vocês já viram um formigueiro. É uma coisa maravilhosa. Agora, ela pensa, não sei se é assim que a gente fala, né? Mas ajunta comida, né? Por exemplo, na sua casa tem formiga? Aquela formiguinha aqui? Tem, né? Agora no inverno o que está acontecendo? Ai, sumiram, que bom. Eu acho que serviu aquele veneno. Não serviu nada, elas estão comendo o que elas pegaram na sua casa durante o verão. Proativo, proatividade. Né? Proatividade é tentar enxergar antes. Abre os seus olhos, olha para frente. Olha para frente. Não é adivinhar, gente. Adivinhar não é nem de Deus. Né? Não é isso que eu estou falando. É pensar em possibilidades. Aquilo que pode acontecer numa crise, por exemplo. O que pode acontecer? Pensa no dia de amanhã. Tem gente que não pensa, por isso que se arrebenta, né? Faz loucura. Por exemplo, uma pessoa no trânsito, que briga com outra pessoa no trânsito. O cara desce do carro, desce com um pedaço de pau, desce com arma. Vocês já viram isso, né? Quanta gente morreu no trânsito por causa disso. O que essa pessoa está pensando? No futuro? Claro que não. Está pensando em satisfazer um desejo ali naquela hora. Aí, ou mata, ou morre. E tem uns caras também que chega com um pedaço de pau, o outro dá um tiro. Então é uma loucura isso, né? Seja proativo. Seja proativo no seu trabalho. Pensa para... Meus filhos, antes de casar, eu falei assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Papai sempre foi pastor. Agora que o pai está trabalhando aí de uma forma diferente, mas também sempre com muita limitação financeira. Então, o que eu posso deixar para vocês? Estou deixando fé, estou deixando educação, né? E, eventualmente, aí o apartamento onde a gente mora vai ficar para vocês. Mas uma coisa muito importante eu quero deixar para vocês, é um conselho. Façam poupança. Façam poupança. Filho, guarda o que... Guarda 50, 100, mas guarde, aprenda a guardar, aprenda a olhar para o futuro. E não é guardar, igual uns caras que fazem assim, eu vou guardar para o caso de doença, caso de morte. Não, é guardar para você passear também, guardar para você comprar alguma coisa que você queira comprar, mas faça, seja proativo, olhe para frente. Pare de olhar para trás e ficar reclamando de onde você veio. Tem gente que fica a vida inteira reclamando. Meu pai era não sei o quê, meu pai bateu em mim, minha mãe não sei o quê. Minha família, meus tios que roubaram, que não... Olha para frente. O que Deus tem para você? Seja magnânimo. Um líder magnânimo é proativo. Um líder magnânimo exerce a solidariedade. Olha esse texto. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. A Bíblia diz, aquele que não cuida da sua família é pior que o descrente. Cuidar da família. Tem gente que não cuida da família. Mete o pé, vocês se virem. Né? Eu conheci uma pessoa que reclamava, chorava para mim, isso na época da minha adolescência, ele falava assim, meu pai fica falando que custa muito dinheiro me ter em casa. Meu pai fica falando para mim que eu tinha que fazer alguma coisa porque do jeito que dá não está certo, porque eu não pagava aluguel. Eu vim de uma família muito simples, muito pobre.
Nunca na minha vida meu pai e minha mãe falaram alguma bobagem estúpida dessa. Eu não pedi para nascer. Por que eu tenho que pagar aluguel na casa dos meus pais? Que loucura é essa? Isso é muito comum lá fora. País de primeiro mundo. Eu estava conversando com um casal lá no Canadá e eles falaram assim, ainda bem que meu filho vai fazer 17 anos assim, ele já vai embora. 17 anos o cara já... Cai fora, meu jovem. Solidariedade. Solidariedade é olhar com coração, olhar com amor, né? Olha, o que está acontecendo? Eu tenho sempre pensado nisso, gente. Olha, a gente vem aqui, é legal, a gente é gostoso, graças a Deus a gente tem aí um lanchinho, bênção de Deus, tudo certo, tá? Você já parou algum dia para perguntar para um amigo seu aí se ele está bem, se ele não está bem, se ele está comendo, se não está comendo, se tem comida em casa, se está passando mal, se não está passando mal? A gente não tem a gente não faz esse tipo de pergunta. Sabe por que a gente não faz, né? Porque a gente não quer saber. Ele não quer se comprometer. Mas a solidariedade faz isso com a gente. E último lugar. Aprenda a honrar. Promova a honra. Vocês lembram dos 10 mandamentos? Vocês não lembram. Mas vocês lembram que existem os 10 mandamentos? Tá. Os 10 mandamentos, primeira leitura dos 10 mandamentos está aqui nesse texto, Êxodo capítulo 20. Então esse texto que vocês estão vendo aqui é um dos mandamentos, dos 10. O que diz aqui? Aqui está escrito, em algum lugar está escrito assim, ó, honra teu pai legal, tua mãe boazinha. Está escrito isso, não? Está escrito o quê? Honra teu pai e tua mãe para que te vás bem e todo bem te suceda sobre a face da terra. Isso é um mandamento de Deus. Não importa se o seu pai foi um carrasco, sua mãe não sei o quê. Honra. Tenha atitude de honra. Honra a sua família. Sem contar que aqueles que não honram pai e mãe também não podem esperar a honra dos filhos, né? E o que você planta, você colhe, certo? E segundo tipo de honra, diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Perceba quantas vezes a Bíblia fala os outros mais que você, pensa nos outros mais do que pensa em você, né? Cuide dos outros mais do que você cuida de você. Por quê? Porque um dia chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, qual é o maior mandamento? Como tinha 10, e os judeus, além dos 10, eles puseram mais uns 600 preceitos. Tá? Aquele monte de coisa. Faça isso, faz isso. Eles pegaram tudo isso. E aí chegaram para Jesus e falaram, qual que é o maior mandamento? Jesus falou assim, o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus pegou os 10 mandamentos e transformou em 2. E se você olhar bem, os mandamentos, 4 dos primeiros mandamentos, eles são relativos a Deus. E 6 são relativos às pessoas, dos 10. É interessante, dá uma olhada lá em Êxodo 20, né? E aí você percebe que realmente é amar a Deus e amar o próximo. Agora, você não vai deixar de se amar. Ele está falando para você se dedicar aos outros com amor fraternal. Ninguém consegue amar se não se ama. Você precisa cuidar de você. Você precisa liderar você para poder liderar os outros. Né? Isso é uma bênção de Deus. Vamos ficar em pé, queridos? Vamos agradecer? Você sabe que o movimento Palavra de Homem é um movimento para abençoar o seu coração. Então, sempre traga visitantes, amigos, parentes. Fique à vontade, tá bom? Senhor, muito obrigado pela meditação sobre a liderança magnânima. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor não permita, Senhor, que a gente
deixe de pensar que o Senhor tem um plano e um propósito ainda para a gente, ainda que a nossa idade já seja mais avançada, o Senhor ainda tem algo para que realizemos. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, a sermos homens magnânimos. Amém.